Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Suzuki, sobre a pessoa Suzuki e sobre a metodologia Suzuki e um pouco da sua filosofia. Caso seja a primeira vez que você vê um vídeo aqui desse canal, já aproveita para se inscrever, porque aqui saem videoaulas quase todos os dias às 8 horas da noite. Esse é o primeiro vídeo da playlist, então caso você esteja vendo esse vídeo separadamente, é só você clicar nesse izinho para ir direto para a playlist do método. Shinichi Suzuki, como você pode imaginar, nasceu em Nagoya, no Japão, no ano de 1898, e ele tinha 11 irmãos. E todos eles trabalhavam numa fábrica, a fábrica do pai do Suzuki, que era uma fábrica de violinos, onde o Suzuki passou a sua infância trabalhando, colocando almas nos violinos. Se você não sabe o que é alma, acesse o vídeo sobre partes do violino, é só clicar no izinho que está aparecendo aqui em cima. Quando o Suzuki tinha por volta dos seus 17 anos, ele ouviu uma gravação de um grande violinista da época, o Misha Elman, e ficou maravilhado, e foi aí então que ele decidiu que começaria a estudar violino, a princípio por conta própria. Eu imagino, isso é especulação minha, que por ele trabalhar numa fábrica de violino, da família e tudo mais, provavelmente ele já tocava por hobby, mesmo que sem professor, já meio que aprendeu, já tinha aprendido algumas coisas sozinho. Mas depois que ele ouviu então essa gravação, ele pegou e, não, eu vou aprender a tocar violino mesmo. E foi quando ele começou a se auto-ensinar. Então isso mesmo, ao que tudo indica, ele começou mesmo como autodidata, se ensinando violino. Nós estamos falando do início do século passado, onde a cultura ocidental ainda não era tão presente no Japão. Então, como ele não tinha acesso a muitas gravações e muito menos a professores, ele se apegou às gravações que ele tinha e começou a escutar muito e imitar essas gravações. Muito da metodologia Suzuki vem exatamente disso, da imitação. Então ele ouvia muito as gravações que ele tinha e tentava reproduzir imitando aqueles sons que ele ouvia nas gravações. Quando ele tinha 22 anos, um amigo do pai dele convenceu a deixar o Suzuki ir estudar na Alemanha e tentar estudar na Alemanha. E aí nós temos um passado um pouco sombrio sobre a vida do Suzuki, porque não se sabe muito bem ao certo. Então algumas fontes dizem que ele conseguiu ir para a Alemanha e estudar. Então algumas fontes dizem que ele foi para a Alemanha e conseguiu estudar com Karl Klingler. E outras fontes dizem que ele foi rejeitado. Acredito eu que como ele estava por lá, ele conseguiu outro professor. Também diz a lenda que ele conheceu Albert Einstein, e também é outra coisa sombria e não se sabe ao certo. Aparentemente o Suzuki vendeu o violino para o Albert Einstein, e esse foi o único contato dele, mas há quem diga que o Albert Einstein meio que acolheu o Suzuki por um tempo. Então tudo isso é um passado meio sombrio que não se sabe ao certo o que exatamente aconteceu. Isso então só a título de curiosidade. Então depois do seu período na Alemanha, o Suzuki ele voltou para o Japão e começou a dar aula na Escola Imperial de Música de Kunitachi. Ele também deu aula para várias crianças órfãs das cidades ao redor, e foi quando ele acabou adotando um de seus alunos, e foi quando ele começou a desenvolver estratégias de ensino e uma filosofia para poder ensinar crianças. Sobre a metodologia e a filosofia Suzuki, ela parte do princípio que todas as pessoas aprendem daquilo que as cerca, do ambiente onde elas estão inseridas. E é exatamente por isso que quanto mais cedo você foi exposto à música de concerto, ao ensino do instrumento, ver vídeos de grandes instrumentistas tocando, assistir pessoalmente, ouvir gravações, quanto mais dentro desse ambiente você tiver, mais natural para você vai ser aprender um instrumento. Se conseguir que seja desde a primeira infância, desde o nascimento, melhor ainda. Quanto mais cedo, melhor. E caso você não tenha nascido num ambiente legal, ou seu filho não tenha essa convivência, seu filho ou filha, você pode criar essa convivência. Então colocar todos os dias música de concerto para tocar em casa, colocar para ouvir música de concerto, isso é muito importante para já ir criando uma sensibilidade. E o Suzuki acreditava também que estudar música e estar dentro de um ambiente musical desde cedo, de música de concerto, ele acreditava que tornava pessoas com bom caráter, sensíveis e com um bom coração. Então, dentro da filosofia é muito importante que você se cerque de todo esse mundo musical. Então, que você faça amigos que também estão estudando. Para isso, nós temos os grupos do Violino Didático, tem no Facebook, tem as redes sociais, no qual você pode conhecer pessoas que de repente moram também próximo da sua cidade e fazer amizades. E nesse espírito, comenta aqui, deixa aqui nos comentários qual é a sua cidade e estado e olha nos comentários se tem alguém da mesma cidade e estado
interessado que você e faça amizades, justamente para vocês se cercarem desse ambiente de pessoas que têm o mesmo interesse, essa sede por cultura, essa sede por aprender essa arte, aprender esse instrumento. Ouça diariamente gravações das peças que você está tocando principalmente. Então eu estou estudando Jean, eu estou estudando o concerto Lá menor do Vivaldi. Escuta todas as gravações de Lá menor de Vivaldi disponíveis no YouTube. Escuta ela, vê quais você gosta mais. Escuta as que você gosta mais vezes, mas procure todas as versões, inclusive as que você não gosta. Então, escute o máximo de gravações que você puder dentro do cenário erudito. Também é legal ouvir outras coisas fora, mas como nós estamos falando para tocar um instrumento, é muito importante que você escute esse tipo de repertório. Repertório de concerto, repertório camerístico, isso é muito, muito importante. E escute todos os dias, faça disso um hábito. Coloque no seu celular, escuta enquanto você estiver indo para a escola, escuta enquanto você estiver indo para a faculdade, escuta enquanto você estiver no carro indo para o trabalho, escuta enquanto você estiver no ônibus indo para o trabalho, enquanto você estiver indo a pé, escute música erudita o tempo todo, porque isso vai mudar também o jeito de você se comportar com o instrumento e o jeito de você tocar. E a profundidade com a qual você se expressa com o instrumento. O que o Suzuki indica é que você comece o mais cedo possível. Entre 3 e 5 anos já é possível você começar. E hoje em dia existem programas Suzuki que começam até antes, fazendo um trabalho exatamente desse de ambiente e de apreciação musical quase que desde o parto. Outra coisa que é muito parte da metodologia Suzuki é aprender música ouvindo. Parte exatamente disso que a gente estava falando, do ambiente. Assim como a gente primeiro aprende a falar e depois aprende a escrever, a mesma coisa na metodologia Suzuki. Então a gente aprende a tocar primeiro e depois aos poucos vai entendendo as partes teóricas daquilo que a gente está tocando. Então a prática é muito importante dentro da metodologia Suzuki. A prática, escutar, praticar e imitar o seu professor, imitar aquele grande violinista que você está vendo. Ah, nossa, ele está segurando no arco assim. Talvez você não sabe ainda exatamente por que ele está segurando daquele jeito, mas faz parte da experimentação, esse espírito de criança, de experimentar tudo, de por que tudo, e ficar imitando quando gosta. Então isso também é muito importante para o seu desenvolvimento e aos poucos você vai entendendo o porquê das coisas. E fazendo esse trabalho de ouvir, principalmente as músicas que você está estudando, você antes mesmo de estudar, de terminar de estudar elas, você já vai ter elas memorizadas, o som dela memorizado, e isso também é muito importante dentro da filosofia do método. Que você memorize o máximo de coisas possíveis, justamente também para ficar livre e poder pensar em outras coisas. Procure sempre, sempre, sempre tocar em grupos, independente de ter gente com nível mais alto ou com nível muito baixo. Isso é importante para criar um ambiente de colaboração, onde quem está um pouco mais avançado pode inspirar quem está um pouco menos de tempo. Então uma coisa que não é aconselhada dentro da metodologia é a competição. Então a competição não é legal. O que é legal é o encorajamento que unir pessoas de vários níveis traz. Tanto para quem está menos tempo e se sente encorajado porque está tocando junto com pessoas mais avançadas, quanto para quem é mais avançado que está vendo que está ajudando quem está começando. É muito comum dentro da metodologia você ver concertos com vários alunos Suzuki de vários níveis, de várias idades, desde pequenininho até a terceira idade, tocando em uníssono, todo mundo tocando a mesma coisa, às vezes acompanhado de piano, às vezes acompanhado de um playback. Se você procurar no YouTube, colocar Suzuki Método, você talvez ache alguns grupos fazendo exercícios, todo mundo em uníssono, tocando exatamente a mesma coisa, às vezes grupos gigantescos, e isso é muito legal. Quanto mais cedo você começar a tocar em público, melhor, para poder tornar isso o máximo natural possível. Se você não vai começar cedo, toque em público o máximo de vezes que você puder. Então toque para sua família, toque para os seus amigos, toque na escola, toque na universidade, toque no intervalo, toque em público sempre que possível para você tornar isso algo natural na sua vida. Se você tem filho, filhas, netos, netas, sobrinhos e está incentivando-os a tocar violino, também ponha sempre em situações assim, para tocar no jantar da família e combine com as pessoas antes, não sei, para ter um pouco de sensibilidade e aplaudir, parabenizar, independente de não estar muito bem ainda, porque no início do violino nós sabemos como é. Então tem que ter palmas, tem que incentivar a pessoa, fazer com que ela fique viciada nos aplausos, principalmente se for uma criança. Então
Então a criança ela se sente recompensada quando vê que todo mundo está gostando daquilo que ela está fazendo. Use dos aplausos e dos parabéns como uma forma de incentivo para o seu filho, neto, sobrinho ou para você mesmo. E a última coisa que eu separei para falar aqui, mas não é a menos importante, talvez seja uma das mais importantes, é o acompanhamento dos pais quando se trata de crianças aprendendo. Então o pai sentar não é para deixar o filho preso no quarto estudando não sei quantas horas ou minutos por dia, ou simplesmente falar, vai estudar e deixa lá a criança sozinha. Não, acompanhe de verdade o estudo. Ah, Jean, mas é muito corrido, eu não tenho tempo. 10 minutos você tem, 5 minutos você tem, todos os dias. Então esse tempo você vai sentar com seu filho, com a sua filha, com seu neto, com a sua neta, com o seu sobrinho, com sua sobrinha, você vai sentar com ele e prestar atenção em como ele está estudando e carinhosamente você vai, olha isso aqui, você vai colocar o dedo mais na pontinha, cotovelo mais para frente, ó. Eu acho que se você segurar o arco desse jeito é melhor. Olha só como fica, olha só como o som mudou, tá vendo já a diferença? Sempre de uma forma mais carinhosa possível, de uma forma com o máximo de tato possível, para também não traumatizar a criança e ela não querer mais estudar violino, porque é uma coisa muito chata e porque ficam cobrando muito ela. O jeito como se pede para a criança estudar tem que ser algo natural. E também não parta do princípio que a criança vai querer praticar e estudar todos os dias. Ela não vai, assim como ela não vai querer escovar os dentes todo dia e não vai querer tomar banho todo dia. Por esse motivo você deixa ela não tomar banho ou não escovar os dentes? Eu imagino que não, ou pelo menos eu espero que não. Então ela escova os dentes todos os dias e toma banho todos os dias. Da mesma forma, com esse mesmo tipo de mentalidade, ela também tem que estudar violino todos os dias. Mesmo que seja 5, 10 minutos. Com o seu acompanhamento. Tá? Tudo bem, você pode estar cozinhando. Se ouviu alguma coisa, querida, querido, cuidado com isso, isso e isso. Tá ficando muito legal, mas cuidado com isso, isso e isso. Então tomem muito cuidado do jeito que vocês falam, principalmente com crianças. Bom, esse é um apanhado, um resumão do que se trata a metodologia Suzuki e do que se trata a filosofia do método. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o gostei, o joinha. Deixe os seus comentários aqui sobre o que você achou desse vídeo. Não esquece de comentar qual é a sua cidade e estado para você poder fazer amigos que são aí da sua região e assim conseguir mais incentivos para continuar estudando e quem sabe fazer novos amigos. Se é a primeira vez que você vê um vídeo do Violino Didático, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos que saem quase todos os dias às 8 horas da noite e compartilhe o seu vídeo favorito, o vídeo que mais te ajudou ou o vídeo que você acha que seu amigo precisa ou aquele tema que o seu professor falou na aula passada, mostra o vídeo para o seu professor, porque dessa forma o canal consegue ajudar muito mais pessoas. Caso você queira o método Suzuki, queira o livro, você pode encontrar em qualquer loja de música, imagino eu que tem para vender na internet também, ou se você quiser os exercícios e as músicas individualmente, você pode ser um padrinho do Violino Didático clicando no primeiro link na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.